Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um prazer estar com vocês também. E vamos iniciar então. Roguemos ao Senhor Deus, Senhor dos mundos, excelso Criador, pedindo a presença dos bons espíritos e dos guardiães desta casa, para que nos assistam nestes momentos de estudos e orações e que nos ajudem a pôr em prática as instruções recebidas. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Tenhamos bons pensamentos, o coração amoroso e o bem se realizará. Que assim seja. Prazer muito grande, né? Voltar aqui e rever todos vocês, tantas pessoas queridas, a mim e a todos os que convivem comigo. E voltar a esse estudo é sempre muito interessante, hoje particularmente, porque se há uma lição que me faz pensar demais, é esta, a de número 25, a visita da verdade. Como sempre, Neio Lúcio, a maneira de irmão X, usa de uma técnica muito interessante. A técnica da história, do episódio, que visa despertar as nossas consciências, o que é efetivamente claro na lição de hoje. Eu tenho para mim que é uma revisita, embora muito mais sofisticada, ao mito da caverna de Platão. Todos aqueles que já tiveram a chance de ler o diálogo que está no livro A República, um dos 10 diálogos daquele livro, sabem que o mito da caverna é extremamente instigante. Exatamente porque nos fala daquelas dualidades tão claras a Platão, quais sejam o conhecimento, a ignorância, o bem, o mal, a matéria, a alma. São dualidades que nos seus diálogos sempre estão presentes. Este, particularmente, é um diálogo muito interessante, porque Sócrates, sempre a figura permanente nas suas intervenções, tem a chance de conversar com Glauco. E eles entabulam uma conversa que envolve alguém que está ao lado de outros no interior de uma caverna. E tendo atrás de si uma luz, mas estando acorrentados ao interior da caverna, todos não têm noção do que acontece lá fora. Até que um homem se liberta das correntes que o mantinham ali, vai até lá, num primeiro momento fica ofuscado pela luz, mas depois se maravilha com aquilo que lá encontra. É uma experiência única, para a qual ele resolve convidar aqueles que lá estavam, junto com ele, presos, no interior da caverna. Não tem êxito, porque os demais não querem saber daquilo que estava lá acontecendo. O texto que a gente tem pela frente representa exatamente uma releitura a respeito desta importante lição, e Neio Lúcio certamente a conhece, porque ele diz que Jesus, como sempre,
e ele se reporta àquele texto do conhecimento da verdade e a libertação, ouve como vai ouvir mais tarde de Pilatos a mesma pergunta: que é a verdade? Eu fui conferir na edição que eu tenho, e felizmente é bem recuada, para ver se havia um erro na hora de grafar a palavra, né? Eu fico muito atento a essas coisas e percebi que não. Pedro faz uma pergunta, e Neio Lúcio coloca isto, do que vem a ser a verdade com o V minúsculo. Mas quando Jesus responde, Jesus coloca o V em maiúsculo. Isto é muito interessante, porque quando a gente estuda a filosofia, descobre que são muitas as verdades relativas, aquelas que nós vamos aos poucos compreendendo. No entanto, Jesus não está se reportando a ela, né? Porque Jesus usa as expressões verdade, fé, esperança e caridade, todas elas no maiúsculo, da maneira como assinala o nosso narrador. É muito interessante esse jogo, porque nós, talvez, e acho que o texto conduz a isso, não estamos preparados para a verdade. Ela nos choca. A história, então, é muito bonita, né? Porque ele diz que ter o acesso à verdade total é algo que, para o homem, representa o que a luz do mito da caverna representava para aquele homem. Ter é um choque. Um choque. O choque que nós experimentamos a partir do momento em que, por exemplo, descobrimos a nossa condição em espíritos imortais que somos. É extremamente libertador, ao mesmo tempo que é extremamente comprometedor. Jesus, então, faz uma abordagem de um didatismo extremamente peculiar, porque ele coloca as situações a partir de 3 pontos muito diferentes, muito diferentes. O primeiro deles é o da fé. A pessoa, então, começa a acreditar em algumas coisas. E é curioso, porque o texto que nos é colocado para estudar, né? A pessoa estava numa caverna e, assim como em Platão, na alegoria, a caverna é o corpo. É esse corpo que impede ao espírito ter uma dimensão da sua própria condição. E ela é também lógica, porque é evolutiva. Enquanto nós não conseguimos perceber a nossa situação de espíritos, é porque evolutivamente nós ainda não temos condições de perceber. Por isso que semeiam aqui, campeiam. A alma é criada no instante do nascimento, dizem alguns. E por que falam isso? Porque não há informação na maneira como eles veem para ser diferente. A alma nem existe, dirão outros. E por quê? Porque tamanho é o breu, tamanhos são os liames que nos mantêm imantados ao corpo, que nós imaginamos que tudo, mas absolutamente tudo, se limita a ele. E temos uma fortíssima dificuldade de romper estas amarras.
Há 2000 anos, Jesus nos manda buscar o conhecimento como um mecanismo de libertação, mas sabe, como nós vamos aprendendo, não sem muitas dificuldades, que este processo não é simples, não é fácil e, infelizmente, não é indolor. A primeira coisa que vem, então, é a ideia da fé. E nós lamentamos as nossas dificuldades. Então, aí, arvoramos acreditar em algo. Com que propósito? Com o propósito de, talvez, ficarmos livres daqueles problemas que nos visitam. É o primeiro movimento, né? Eu acredito. Porém, como as dores não desaparecem, as dificuldades não saem do caminho pelo simples fato de nós pedirmos para que elas saiam. Ontem, no nosso grupo de estudos, eu encerrava o estudo sobre a prece e voltava a um texto do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos diz que todo movimento de fé por intermédio da prece pressupõe 3 coisas muito claras, das quais nós fugimos. Primeiro, a coragem para mudarmos. Segundo, a resignação, a paciência, porque uma mudança não se faz do dia para a noite. E, em terceiro, a questão ligada à resignação, porque há mudanças de longo curso. Aquele que clama, então, pela fé, imagina que, através dela, vai ficar livre, quer sair de tudo aquilo que está, e descobre que não é possível. E por quê? Porque é processo evolutivo. Vem, então, o desejo da esperança. Um dia será melhor. Mas esse dia não é o dia de amanhã. Esse dia é o dia da nossa emancipação espiritual. Ele não ocorre de um simples jornadear de 24 horas. Então, os problemas que nós demoramos milênios semeando não sairão da nossa vida num simples piscar de olhos. Será necessário ter a esperança da modificação, porém, não ter a ilusão de que ela se fará com um simples estalar de dedos. Jesus percebe que a criatura, então, que da mesma forma como ansiava ser ajudada, tinha fé de que o amparo viria e não percebeu, foi visitada pela esperança de que talvez amanhã aquilo se faça diferente, mas não é o amanhã em que nós estamos acostumados a desenvolver o nosso raciocínio. É um amanhã que representa esse crescimento. Ele então resolve nos narrar que a pessoa foi visitada porque não conseguia manter postura diversa pelo desejo de parar de pensar em si mesmo. E vem o mecanismo da caridade. E aqui também nós acabamos nos equivocando, né? É muito difícil entender a caridade da forma como a doutrina espírita a explica. Os espíritas ainda não entenderam essa caridade, porque praticam aquela que é mais fácil, aquela que é dar do que não nos pertence, e ainda assim mesmo quando não mais nos serve, né? Quantas casas espíritas, estou vendo o Claudinho aqui, o Celso, sabem da experiência que é o sujeito querer ficar livre dos trens que tem em casa e liga para ver se o centro não quer a doação. É para evitar o carreto. Então, o centro vai lá buscar e quer ficar livre. Essa é a maneira mais cômoda, mas a mais equivocada. O que é que nós temos que dar de nós. É essa que vale. Então, a participa não fiz, né?
vem lá a caridade e ela vai fazer com que ele, então, deixando de pensar em si, veja os demais, porque ela representa o carinho, o preocupar-se, porém, também aqui não há uma solução. A pessoa até se cansa de fazer o bem, porque diz: o bem que eu fiz não melhorou a ninguém, mas não é esse o propósito. O bem que fazemos nos torna melhores. Daí a razão de você guardar a fé, manter acesa a esperança e não deixar de fazer o bem em todas as oportunidades que tiver, para que isto acabe chegando ao que a mensagem efetivamente diz. Chega a verdade. Há um momento em que o pai, que já vê aquele que é o seu filho ir se colocando em condições evolutivas verdadeiras, lhe encaminha a verdade. Mas o que faz a verdade? Nós aqui descobrimos que Neo Lúcio não nos poupa do conhecimento, o que é extremamente positivo. Extremamente positivo. Porque quando nós descobrimos o que somos e olhamos para nós mesmos, nós nos deparamos com uma imensa decepção. Imensa. A mensagem é de uma clareza, de uma lucidez que choca. E eu disse para vocês, é uma daquelas do livro. O livro é repleto, né? E vocês acabaram me brindando na hora do sorteio com algumas das que eu mais amo. Essa é uma daquelas que eu fujo, porque ela manda que eu olhe para mim e eu descubro que todas as minhas chagas, tudo aquilo que eu reclamo, tudo aquilo que eu quero afastar, tudo aquilo que representa uma dificuldade para mim, ela é conquista, são conquistas minhas. Mas de maneira possível, são conquistas equivocadas. Sim, quem olhar um brilhante, e é o que é o espírito, no interior da Terra, como nos adverte Emmanuel, jamais vai ficar com ele. E por quê? Porque ele representa aquilo que não tem valor. Só terá valor quando submetido ao desgaste, à ação do esmeril, das dores, das dificuldades, dos desafios. Seu corpo, diz o texto que a gente tem na frente, era um conjunto monstruoso de chagas, postulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Ele então treme, e fica numa situação que muitas vezes é a nossa situação. Quando Kardec diz que nós devemos nos esforçar para ser melhores hoje do que fomos ontem, ele nos dá a receita de ir limpando a nós mesmos com o nosso esforço, com o nosso progresso. Mas nós não conseguiremos um banho que nos transforme como diamante do dia para a noite em espíritos elevados. Será um processo longo. Nós precisaremos aprender, como diz o texto, a nos limparmos, a nos purificarmos. É o homem que olha para si e então se impõe o desafio. Mas um desafio que demanda o tempo todo ter fé, porque nunca nos falta o amparo espiritual. Ter esperança, porque Jesus não nos prometeria pudéssemos atingir a condição evolutiva que ele tem se esta não fosse uma realidade a ser posta em prática.
e ter, acima de tudo, ao nosso lado, a caridade. Porque caminham conosco pessoas que enfrentam dores para as quais as nossas seriam lenitivo. E ainda processos completamente diferentes, porque todos nós, criados na simplicidade, mas destinados à angelitude, só faremos esse caminho às custas do nosso próprio esforço, do nosso próprio empenho. Um espírito que eu tenho um carinho imenso, a partir do momento que passei a ler as suas mensagens, ele faz uma releitura desse mesmo texto, por intermédio do mesmo Chico, o que mostra, né, o fato de que cada espírito enxerga as coisas dentro da sua capacidade evolutiva, dentro do seu progresso. É Albino Teixeira. Vocês já me ouviram falar dele, eu me transformei num apaixonado por Albino Teixeira, né? Quando descobri e tive a chance de ler as suas 92 mensagens por intermédio do Chico e desenvolver alguns estudos a respeito delas. Há uma que está lá no Reformador de 1958, 68. É uma mensagem que depois foi parar num livro, eu vou ficar devendo o nome, tá? Porque eu guardei mesmo, foi a mensagem do Reformador. Lá que eu encontrei e lá que eu passei a admirar, né? Foi uma das que me levou a admirar. É uma mensagem muito curta, mas muito curta mesmo. Ela se chama Nota Espírita e diz, né, que nós precisamos, numa sequência, estudar para aprender. Mas aquele que aprende precisa discernir. Quem consegue o discernimento passa a entender. Quem entende tem o desafio de acertar. Quem acerta precisa cuidar da sua própria edificação. Agora, quem já consegue se edificar, quem já se percebe, ele precisa sair de si e tem que servir. Quem serve, diz Albino Teixeira, vai se renovar. E quem se renova acaba melhorando. Mas quem se melhora acaba se educando. O texto é lindo. São frases, 9 frases, em que ele vai nos jogando um passo na sequência do outro. Da mesma forma como, então, Jesus conclui a história, quando precisa narrar a Pedro o que é esse descobrir a verdade. Ele diz para Pedro, aquela pessoa, ao se deparar com a situação, correu se enfiar na caverna, num outro corpo. Ela não quis o desafio de conhecer e crescer. E ele diz, é assim que se dá com todos os homens, com a maioria deles, quando estão perante a realidade. Eles sentem-se, e nós somos assim, como que com o direito de receber todas as bênçãos que Deus nos possa outorgar. E gritamos pedindo que essas bênçãos cheguem. Temos a fé, temos a esperança, temos a caridade, nós então vamos nos movimentos, e olha Platão aqui de volta, né? As dualidades platônicas. Ora nós nos consolamos, ora nós nos desconsolamos. Ora nós cremos, ora descremos. Nos mostramos sempre tímidos, às vezes irritadiços e permanentemente hesitantes. A verdade, diz Jesus, revela-nos a condição em que nos encontramos. E nós não podemos fugir de nos depararmos com quem somos.
para não voltarmos a um estágio que vai nos impedir efetivamente de avançar. O texto é demais provocante, mas é demais mesmo, tá? É daqueles que a gente para, olha, observa, para descobrir o quanto somos felizes por termos o conhecimento espírita nas nossas próprias existências. Com uma vantagem imensa. Se o conhecimento que vem daqui, da colar, não vai sair mesmo da existência, porque são bobagens, né? Bobagens que não levam a nada. Acreditar num céu de papelão, num inferno de mentirinha, num purgatório dessa ou daquela natureza, são bobagens, infantilidades do espírito que ainda é imaturo. O conhecimento espírita é o da vida. É aquele mesmo que Jesus diz, chega e faz livre. Porém, a opção da liberdade é uma opção individual e que exige, talvez, lembrar-se daquelas 9 frasezinhas do nosso amigo Albino Teixeira, que vão do estudar ao educar-se. Quanta gente, né, Lu, tem uma dúvida danada sobre essa distinção. Entende que o estudar, algo que todos podem fazer, significa educar-se. Os que trabalhamos no magistério sabemos que há caminhos para o estudante, mas que jamais o levarão a educar-se se ele não trilhar sendas bem diferentes. Nas escolas onde atuamos, o que nós podemos fazer é dar essas pistas do estudo, como fazemos no centro. A diferença é que aquele estudante que já se conscientizou que precisa aprender, ele vai rapidamente buscando discernir, o entender, o acertar, o aceitar, o edificar, o servir, o renovar, o melhorar-se. Ah, esse é o homem diferente. Esse é o espírito diferente, a quem a verdade provocou as mudanças que efetivamente precisa provocar. Não foi por acaso que aquela entidade que se apresentou a Allan Kardec, a Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, Allan Kardec é mais tarde, tem data de nascimento e data de óbito, né? Hippolyte Lyon tinha nascido em 1804. Aquela entidade que se apresentou para ele, a mesma maneira como prometida por Jesus, ela deixou claro, para você, eu sou la vérité, a verdade. Aquilo que vai fazer diferença. Eu não sei para vocês, mas para mim, conhecer o Espiritismo fez toda a diferença. Ainda olho para as minhas chagas e não tenho ilusão, porque sei que com elas o que eu preciso é de vários banhos reencarnatórios para poder limpá-las, melhorá-las. A sorte é que a gente tem uma literatura assim e amigos como vocês. Vai se amparando um nos outros e nós vamos em frente. Nosso destino é fantástico. O bom é chegar lá mais rápido do que a gente insiste em caminhar. De coração, obrigado. Obrigada, Nazil. Nós que agradecemos de coração seus ensinamentos, suas reflexões. Com certeza nós temos muito em que pensar, refletir e fazer. Receba nossas vibrações amorosas, de carinho e de gratidão. E assim nós vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
E vamos doando em forma de vibrações o melhor de nós. Vamos vibrando pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os povos, seus líderes e governantes, por todos os lares, principalmente por aqueles em desajuste. Vibremos pelos doentes e por todos os profissionais que cuidam deles e os amparam. Vibremos amorosamente pelo Brasil, a terra que nos recebeu, por todo o seu contorno geográfico, por todas as suas terras, por toda a nossa população. Vibremos pelos nossos governantes e líderes, endereçando a eles nossas melhores vibrações e desejos de que eles consigam fazer o melhor por todos nós. Vibremos pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos amigos e também por aqueles que nos consideram seus desafetos. Vibremos pelos desencarnados, pelos que estão retornando à matéria para uma nova jornada e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos por cada um de nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pelos nossos companheiros de trabalho. Vibremos por aqueles que estão em busca de um ganha-pão. Vibremos por esta casa que nos abriga e nos dá a oportunidade de serviço e aprendizado. E também vibremos por todos que a ela estão ligados. Vibremos por todos os necessitados. Por fim, agradecemos nossos mentores, protetores, amigos espirituais, a equipe que ampara esse nosso encontro e Evangelho online. Agradecemos com muita alegria a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, e assim pedimos licença para encerrar mais este encontro, dando graças a Deus.